O projeto das 10 medidas contra a corrupção foi aprovado aqui no plenário por 48 votos a 24. Eu vou conversar com o relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco. Senador, o que esse projeto vai mudar no combate à corrupção? Bom, um projeto que tramita na Câmara, tramitou na Câmara durante um bom tempo, estava no Senado com a aprovação de medidas feitas de combate à corrupção e cabia ao Senado apreciar a matéria. E o que nós fizemos nesta tarde e noite aqui no Senado foi aprovar, dentre outras coisas, a criminalização do caixa 2 de campanha, a criminalização da compra de votos, portanto, 2 novos dispositivos no Código Eleitoral, justamente para prever essa forma que infelizmente se tornou um hábito no Brasil de viciar o processo eleitoral. Agora há uma previsão legislativa clara da incriminação dessas condutas. Então o caixa 2 de campanha era algo que a sociedade reivindicava, que houvesse uma previsão para poder coibir esse tipo de conduta. Houve também o aumento da pena dos crimes contra a administração, inclusive o aumento da pena do crime de corrupção e de peculato, que é a lesão ao erário público, subtrair recursos públicos. Passou de 2 para 4 anos a pena mínima desses crimes, também um avanço de recrudescimento do direito penal em relação a esse tema, que é um tema muito caro à sociedade hoje, e tornando também crime hediondo em determinados patamares. Então, uma lesão ao erário ou uma corrupção envolvendo 10 mil salários mínimos passa a ser crime hediondo, com todas as restrições que isso representa. Houve alterações na lei de ação popular, na lei de improbidade administrativa, temas dos mais variados. Eu resgatei também uma das medidas anticorrupção que havia sido afastada pela Câmara, que é a do perdimento de bens da extinção civil de domínio, que é um instituto colocado à disposição do ordenamento jurídico para poder recuperar bens e imóveis frutos da prática de crime. Então, isso havia sido afastado pela Câmara. E nós, então, resgatamos no nosso texto para aprovar esse Instituto de Combate à Corrupção. E outras medidas que, eventualmente, até poderiam ser resgatadas e não foram, são objeto já do pacote de medidas anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, serão apreciadas oportunamente no Senado. Então, nós estamos aperfeiçoando o ordenamento jurídico para poder fazer prevalecer o combate a crime organizado, corrupção, peculato, a crimes violentos também. Então, tudo isso é um aprimoramento legislativo para poder realmente fazer o combate à criminalidade de maneira mais efetiva no Brasil. Senador, e sobre o abuso de autoridade? Foi bastante polêmico, mas foi mantido no projeto, não? O abuso de autoridade era um dos capítulos do projeto, ele foi mantido, como foram outras medidas também mantidas, que acaba sendo um combate também à impunidade. O abuso de autoridade, as pessoas têm que compreender que aqueles que agem com excesso das suas funções, com a intenção de prejudicar alguém ou para beneficiar a si próprio, elas têm que ser punidas. Não há forma de se combater a corrupção, o crime organizado, os crimes violentos, que não seja pelo devido processo legal, que não seja num Estado democrático de direito. Então, aqueles que ultrapassam esses limites acabam, por a pretexto de combater a corrupção, corromper a Constituição e corromper a lei. Então, cometem crime também. Então, essa previsão do abuso de autoridade é justamente para poder colocar os pingos nos is. É preciso ter o aprimoramento legislativo, o aparelhamento operacional do combate à criminalidade, da punição de culpados, da absolvição de inocentes, mas dentro de critérios. Quando se foge o critério e se avança para uma seara indevida de excessos, de abuso de autoridade, isso precisa ser previsto na legislação. E é o que foi feito pela Câmara e hoje foi feito pelo Senado. Mas o senhor consegue manter o exercício livre da atividade do magistrado? O que nós fizemos nesse texto do abuso de autoridade foi ouvir os senadores, foi ouvir as entidades envolvidas, de magistrados, a JUF, que congrega os juízes federais, a AMB, que congrega os juízes de direito, o CONAMP, dos promotores de justiça, os procuradores da República. Todos os agentes envolvidos tiveram um amplo diálogo conosco, ainda que num tempo relativamente curto, mas tiveram esse diálogo. E digo a você que a grande maioria, não vou dizer unanimidade, mas a grande maioria das sugestões feitas de aprimoramento do texto nós fizemos em relação ao abuso de autoridade, tornando-o muito equilibrado. Então, com absoluta tranquilidade, com absoluta segurança. Juízes de direito, juízes federais, promotores de justiça, procuradores da República não estarão limitados nas suas funções. Quando a gente coloca no texto que para caracterizar abuso de autoridade é preciso a comprovação do dolo específico, do
fim especial de agir, de prejudicar alguém, de se beneficiar a si próprio. Quando a gente coloca no texto a proibição do crime de hermenêutica, que era uma grande reivindicação dos juízes federais quando se discutiu o abuso de autoridade naquele texto do Requião na legislatura passada. Era a grande reivindicação de não se punir a interpretação da lei, de não se punir a valoração do fato e da prova. Isso tudo está preservado no projeto de abuso de autoridade. Então, aqueles que dizem que isso é para poder retaliar ou recriminar a atividade de juízes e promotores, não está falando verdade. A verdade é que nós colocamos um texto que prevê abuso de autoridade, porque precisa ser previsto. Ninguém no Brasil concorda com abuso de autoridade, mas todos haverão de concordar que nem tudo é abuso de autoridade, que nós temos que preservar a atividade de juízes e promotores que agem de acordo com as suas próprias convicções, com a sua interpretação, com a sua valoração do fato e da prova, e que não tem intenção de prejudicar ninguém. Então a gente tomou esse cuidado, suprimiu alguns dispositivos que foram sugeridos pelas associações de classe, que eram muito abertos, muito amplos. Então fizemos o aprimoramento do texto de maneira muito humilde, democrática e fazendo conciliar o interesse de magistrados, promotores, das carreiras jurídicas de terem liberdade e independência nas suas atuações e, ao mesmo tempo, no interesse público de fazer disciplinar. Que ninguém, nem senador da República, nem juiz, nem promotor, nem ninguém está acima da lei e pode exceder os seus limites funcionais.